Boa noite a todos. Hoje, dia 12 de março de 2018, daremos início à sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana, presente. Cristiano José Martins de Oliveira, presente. Luiz Marcelo Comeron, presente. Célio Pereira, presente. Vander Lopes Pedroso, presente. Roberto Stuck Duarte, presente. Fábio Cardoso Júnior, presente. Inês Satio Koyama Kavamoto, ausente. Heitor Pereira Sansão, ausente. Gilvan Mendonça de Souza, presente. Rafael de Freitas Gomes, presente. Gerson Teixeira Silvério, presente. Everton de Oliveira Dono, presente. Havendo número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Ofício número 057, 094, 095, 097, 098, 099, 100, 101, 104, 106, 107 e 109/2018 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando resposta às proposituras dos senhores vereadores. À disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projeto de lei número 26/2017, vereador Gerson Teixeira Silvério dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais às empresas de todos os segmentos instalados no município de Registro que contratarem e manterem empregados prioritariamente trabalhadores domiciliados no município de Registro e da outras providências. Projeto de lei 05/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, institui a Semana da Conscientização e Prevenção à Alienação Parental e da outras providências. Os projetos de lei 26/2017 e o 5/2018 encaminham as comissões permanentes. Moções. Moção 18/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, moção de congratulação ao Rotary Clube de Registro, extensivo ao Rotary Clube de Registro Ouro, cumprimentando-os pelos 113 anos de existência e vigor social. Moção 19/2018, vereadora Inês Satio Koyama Kavamoto, moção de pesar pelo falecimento do Dr. Silvio Utsunomiya, ocorrido no dia 6 de março de 2018. Moção 20/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Rosa Tudisco dos Santos. Moção 21/2018, vereador Luiz Marcelo Comeron, moção de pesar pelo falecimento da senhora Sônia Modolo Assunção. Gostaria de comunicar aos senhores vereadores que a moção número 18, moção de congratulação ao Rotary Clube de Registro, estou solicitando a retirada para fazer as pequenas correções. As moções 19, 20 e 21, oficie-se conforme o requerido. Requerimentos. Senhor presidente, anuncio a chegada da vereadora Inês Satio Koyama Kavamoto. Requerimento 18/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer relação atualizada dos cargos comissionados da Prefeitura no município de Registro. Requerimento 19/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer relação atualizada dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal ocupados em janeiro de 2017. Requerimento 20/2018, ainda da mesma vereadora, requer cópia dos projetos de loteamento dos empreendimentos da habitação popular do programa Minha Casa Minha Vida, aprovados pela Prefeitura dos Jardins Agrochá 1, Agrochá 2, Agrochá 3 e Jardim Virgínia. Requerimento 21/2018, vereador Gerson Teixeira Silvério, requer informações dos critérios utilizados para a classificação dos processos seletivos dos anos 2017 e 2018, realizada pelo Consaúde. Requerimento 22/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, requer informações referentes aos projetos e processos licitatórios para a implantação de academias ao ar livre e parques em nosso município. Requerimento 23/2018, vereador Vander Lopes Pedroso, requer informações referentes ao projeto de construção do Memorial da Imigração Japonesa.
Requerimento 24/2018, o vereador Wander Lopes Pedroso requer informações referente à contratação de empresa especializada para a prestação de serviço e operação e manutenção do aterro municipal de resíduos sólidos urbanos. Indicação 25... requerimento 25/2018, ainda do mesmo vereador, requer informações referente à aquisição e distribuição de uniformes na rede pública municipal, na rede municipal de ensino. Os requerimentos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 oficie-se conforme o requerido. Indicações. Indicação 175/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, redutor de velocidade tipo lombada na rua Rouxinóis, na altura do número 430, no bairro Jardim Rattori. Indicação 176/2017, vereador Luiz Marcelo Comeron, instalação de lombada redutor de velocidade na avenida Valdomiro Giraldes Garcia, Jardim Caiçara 1, na altura do número 35. Indicação 177/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, pavimentação asfáltica nas ruas Cambeva, antiga Rua 3, Saguaru, antiga Rua 5, Aruanã, antiga Rua 7 e Merlin Azul, antiga Rua 9, no Jardim Caiçara 2. Indicação 178/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, gestão junto aos Correios para viabilizar a extensão da entrega da correspondência na rua Alfredo Capara, no bairro Alaí Correia. Indicação 179/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, redutor de velocidade na rua projetada C, na altura do portão de entrada e saída dos alunos da EMEB Josino Silveira. Indicação 180/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, ações de ronda noturna na Praça Beira Rio, em conjunto com a Polícia Militar, no intuito de coibir a ação do consumo e tráfico de drogas no local. Indicação 181/2018, vereador Fábio Cardoso Júnior, serviço de desobstrução e limpeza dos bueiros localizado na viela da Rua Lagoas, na Vila São Francisco. Indicação 182/2018, ainda do mesmo vereador, serviço de manutenção nas ruas do bairro Alaí Correia. Indicação 183/2018, ainda do mesmo vereador, serviço de limpeza de bueiro, bocas de lobo, na rua Crisântimo, em frente à tapeçaria do João, na Vila Romão. Indicação 184/2018, vereador Everton de Oliveira Adorno, redutor de velocidade na rua Solange Cristina F. Silva, no bairro Eiji Matsumura. Indicação 185/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, redutor de velocidade tipo lombada na Avenida 3, na altura do número 267, no conjunto habitacional Doutora Alzira Pacheco Lomba Cotona, no bloco D2. Indicação 186/2018, vereadora Sandra Kennedy Viana, redutor de velocidade na Avenida 2, na proximidade da área de lazer do conjunto habitacional Doutora Alzira Pacheco Lomba Cotona, no bloco D2. Indicação 187/2018, vereador Wander Lopes Pedroso, manutenção e limpeza de toda a extensão da ciclovia que vai desde o supermercado Magnânimo até o bloco C, no Jardim São Paulo. Senhor presidente, anuncia a chegada do vereador Heitor Pereira Sansão. As indicações, ora lidas, oficie-se conforme o solicitado. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do expediente de diversos. Comunicado do Ministério do Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados à manutenção dos serviços de ação continuada. À disposição dos senhores vereadores da Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Moção de congratulação número... Desculpa, senhor presidente. Não há. Foi retirada pelo autor, não há. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que proceda a chamada do vereador inscrito falar no pequeno expediente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa, nobres pares. Hoje só temos ali os nossos colaboradores nos presentes. A todos aqueles que nos assistem, nos ouvem via web, boa noite também. Senhor presidente, na última sessão,
Também falamos aí um problema, o vereador Vander tem tocado numa situação e outros vereadores também. Nós falamos sobre a questão da drogadição em nossa cidade, da presença de traficantes e usuários de drogas nas nossas praças. Realmente esse é um problema bastante crônico e bastante complexo, não exclusivo da cidade de Registro, com certeza de todo o Brasil. E nas buscas aí por alternativas, que eu acredito que a gente precisa, devido à complexidade e essa multidisciplinaridade do atendimento a essa questão da drogadição, essa semana última que passou, nosso mandato e nosso gabinete recebeu pelo menos 3 ou 4 solicitações de apoio com internações da questão da dependência química. O município de Registro, eu não sei se é de conhecimento dos nobres, mas o município de Registro é pioneiro na questão da drogadição. O município de Registro é um dos únicos, se não o único, e na proporção que tem é o único, que hoje ele viabiliza internações em clínica especializada. Registro, hoje nós temos 18 a 20 vagas numa clínica lá em Araçoiaba da Serra, e hoje nós temos 24 internações lá. Algumas por demandas judiciais, só que tem um contrato de questão de vagas, e hoje tem até mais do que o contrato, por quê? Porque existem as demandas judiciais. Fora isso, ainda existe um trabalho do Centro de Atenção Psicossocial bem forte. Existem algumas outras entidades e igrejas que fazem um trabalho, mas mesmo assim, ainda é pouco, senhor presidente e nobres. Ainda temos muito a caminhar nesse sentido da questão da drogadição, e um dos fatores é essa questão do preventivo. A questão do tratamento em si, claro, é uma vertente que a gente não tem como, mas trabalhar a prevenção vai ser sempre mais barato para o município. Pensando nisso, a gente protocolamos uma indicação hoje e a gente está tentando viabilizar aí, tivemos algumas conversas com o pessoal do Centro de Juventude, de tentar implantar um núcleo ou um grupo de trabalho com ações permanentes. E aí o quê? Envolver a questão do PROERD num cunho mais voltado para a adolescência, porque o PROERD faz um trabalho fantástico da Polícia Militar, mas com as crianças menores, também já tentando antecipar essa exposição, mas também a gente precisa de alguma coisa nesse sentido educacional para os adolescentes que já estão em situação de exposição. Também a gente precisa linkar, fizemos outra indicação também, solicitando que o prefeito faça gestão junto à Polícia Civil e junto ao Conselho Tutelar, para que possamos fazer efetivamente. Ano passado houveram algumas reuniões, algumas coisas, trabalhos multidisciplinares, mas a gente precisa de ações efetivas. Então a gente precisa chamar mais para perto a Polícia Civil, chamar para perto o Conselho Tutelar, chamar para perto as instituições, sejam elas religiosas ou não, mas que trabalham com esse público, e traçar um plano de ação, fazer um planejamento estratégico de ações efetivas com essa questão da drogadição. Então estamos aí tentando colaborar com um pouquinho do que a gente já viveu, já trabalhou, então 3 anos de trabalho lá no Centro de Atenção Psicossocial, e a gente vai tentar colaborar nas nossas limitações. Convido os colegas aí, os colegas muito envolvidos com o esporte também, que possam colaborar no sentido de articular parcerias. O que a gente precisa hoje é de parcerias, porque o maior problema dessa adolescência é a questão da ociosidade. O adolescente está sem fazer nada, ele não tem dinheiro para ter as coisas da modinha, né, para ter o tênis bacana, para ter as coisas bacanas, e ele encontra sempre um ombro amigo no tráfico de drogas, oferecendo ali para ele um manjar, oferecendo ali para ele uma facilidade, primeiro no famoso aviãozinho, e depois colocando ele aí já num tráfico de drogas mesmo, e isso, nossa geração vai se perdendo, os nossos valores vão sendo todos derrubados, e essa situação, uma vez instalada, fica muito difícil da gente conseguir. Então, nossa missão é realmente buscar alternativas, buscar parceiros,
Boa noite a todos. Mas é mais ou menos isso mesmo, vereador. A gente tem que se unir. A gente sabe que é um problema crônico, na verdade, não é só aqui na nossa cidade, mas no país todo. E a gente sabe o quanto é difícil. Por isso que temos que prevenir, porque para tirar depois é muito difícil. A gente tem um trabalho há 6 anos aí, e para recuperar um menino desse, um jovem desse meio, é muito difícil. Você tira, mas a química ainda fica ali no corpo, a toda hora está pedindo, o corpo necessita daquilo, né? Então é muito difícil. Então a gente tem que prevenir, e é como você falou, buscar parcerias, porque todo dia as drogas elas buscam parcerias para que isso aumente. E muitas vezes a gente fica limitado em querer fazer um trabalho sozinho, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Exatamente, vereador. Obrigado pela colaboração. O vereador faz parte também de um trabalho muito bem realizado pelo pessoal da Força Jovem Universal. Então, são essas instituições e entidades que a gente precisa trazer para perto para poder realmente sensibilizar e poder buscar ações efetivas com a questão das drogas, a questão do alcoolismo. Senhor presidente, então, fica o registro aí dessa nossa missão em encampar isso aí. Senhor presidente, semana que passou também, semana de notícias boas, através de uma articulação aí do deputado Caio França, de uma emenda parlamentar do ano passado, a gente conseguiu, na segunda-feira aí, na semana passada, realizar a entrega da ambulância do Hospital São João. Eu acredito que um equipamento importantíssimo, né, doutor Inês? Um equipamento importantíssimo para o Hospital São João, e aquilo que já falaram na sessão passada, também tivemos mais notícias de que aquela questão do grupo de médicos que estão tentando trazer melhorias para o Hospital São João, com novas especialidades, com a construção da UTI também, as conversas estão bem adiantadas, né, doutor Inês? Existe um projeto muito importante para fortalecer esse equipamento também fundamental da assistência à saúde da cidade de Registro e do Vale do Ribeira, que é o Hospital São João. Então, notícias boas, acho que talvez nos próximos dias aí, além da ambulância. Foi um trabalho, como eu disse, um trabalho de equipe, um trabalho onde várias pessoas foram importantes. Claro, a emenda do deputado Caio França foi fundamental, mas a gente sabe que só a destinação da emenda, se não houver um esforço do executivo, da entidade, da instituição, em preparar a documentação, se não houver uma articulação junto à Casa Civil para que essa emenda seja liberada, se não tiver a questão toda de todas as pessoas envolvidas, da DRS, a gente sabe que a situação não vem, mas importantíssimo aí o papel do deputado estadual, um deputado preocupado realmente em estar aqui perto da gente. Então fica aí também a nossa felicitação sobre isso. Alguns assuntos da semana, também a questão do transporte público. Eu acho que agora foi para conhecimento de todos aí a aquisição dos novos ônibus, né? O vereador Gilvan esteve lá, fez aquele registro bacana, né? Abraçou os ônibus novos. A gente espera que realmente o mais breve possível, porque hoje, logo pela manhã, senhor presidente, eu indo trabalhar lá no Instituto Federal, me deparei naquela esquina da Vila Romão com mais um ônibus quebrado. Então a gente espera que realmente logo, muito em breve, esses ônibus já estejam em funcionamento, que os motoristas estejam aí qualificados e preparados para fazer todo esse atendimento. E aí foi nos demandado também uma preocupação de alguns funcionários quanto à questão dos cobradores, por exemplo. Quando a gente for implantado aí a questão do bilhete eletrônico, a figura do cobrador ela começa a ficar subvalorizada, né? E aí da gente buscar uma alternativa para que a gente não encontre o desemprego. A gente, por exemplo, com a questão mas com a questão do bilhete eletrônico, vereador, e a questão dessa integração, a gente vai ter um problema que a gente já precisa pensar. Isso acontece muito em cidades grandes, em São Paulo, por exemplo. O que acontece? Como tem 1 hora da integração, o camarada vai vir lá do Serrote, por exemplo, e vai ter um cara que está ali no centro, esperando para ir para o Arapongal. Os caras fazem um combinado ali, com a mesma passagem que vai ser a catraca eletrônica, o cara que vem do Serrote pega e entrega na mão do outro que vai para o Arapongal, pagou um bilhete só.
Então, o que a gente poderia pensar, que é uma sugestão que a gente sabe que o povo é muito criativo nessa questão, né? Então, a gente podia pensar esses cobradores virarem agentes tanto de fiscalização como de orientação nos pontos, principalmente nos pontos de integração. Se houvesse essa questão do cobrador virar um fiscal ali e um orientador, às vezes você tem idoso ali, uma pessoa com deficiência, uma pessoa com um pouquinho menos de esclarecimento até para saber a questão de horário, esse cobrador podia virar esse fiscal, esse agente facilitador ali, que também acontece em algumas cidades que já tem a questão do bilhete. Mas, né, o que a gente tem a comemorar é que provavelmente, enfim, pelo menos esses problemas dos veículos e de manutenção, esperamos que sejam resolvidos. Um problema que era preocupante, um assunto preocupante, que está para ser resolvido. Um outro assunto que também está para ser resolvido é a questão do uniforme escolar. Já temos uma empresa vencedora, já temos aí, estamos aí na fase já de amostras, né? E acreditamos aí que mais alguns dias aí, acredito que mais uns 30 dias, acho que a gente tem também esse problema, que não é um problema, que se a gente for ver, são todas questões administrativas e burocráticas que são necessárias. Quando você faz uma coisa com responsabilidade, porque se você não faz, seguindo todos os trâmites, seguindo todas as recomendações e orientações, você está sujeito depois a sanções, né? Você pega um processo administrativo aí por conta de falta de transparência ou qualquer percalço aí que você não cumpriu, você está sujeito a tomar depois uma medida administrativa que é muito pior. É claro que a população, a única coisa que ela procura é a questão do uniforme, mas cabe a nós também esse esclarecimento sobre os trâmites administrativos e burocráticos, muitas vezes em demasia na burocracia, mas são necessários para que todo o processo seja cumprido. Trâmites, tempo, espera, responsabilidade, são coisas que numa gestão, numa administração pública, elas devem ser seguidas, senhor presidente. Aqui, na semana passada, a gente esteve aqui com os professores das creches e a gente ficou aqui num debate entre a questão de uma moção de apelo ou não. O que foi tratado com responsabilidade? Informações que eu tenho, pelo menos, que a reunião da quinta-feira foi conduzida com bastante responsabilidade. Os professores interessados dos berçários estiveram lá. Claro, houve um tumulto porque outras pessoas quiseram participar, pessoas que não estavam diretamente ligadas ao assunto, mas a reunião houve, foi acordado o tempo necessário. A gente sabe que todas as alterações e modificações, elas sempre são colocadas visando a melhoria da qualidade do serviço. E essas alterações, elas nunca podem ser engessadas. E nunca foram engessadas. Nunca foram. O processo sempre é democrático. É implantada uma situação, é colocada como teste. Não vai resolver? Está tendo dificuldade? Como já está sendo observado, as dificuldades, as reuniões e as visitas estão sendo feitas, senhor presidente. Existe sim um encontro de dificuldades, e essas dificuldades estão sendo devidamente anotadas e colocadas em discussão, e aí no prazo certo, no prazo combinado, mais do que certo, no prazo combinado, nós teremos aí a resolução para essa situação também da questão dos berçários. Eu tenho certeza que nós temos na gestão mães, temos pessoas responsáveis que jamais irão tomar qualquer atitude engessada que prejudique as crianças. Eu tenho certeza disso e nós estamos acompanhando desde o início e continuaremos acompanhando todas as movimentações. O que a gente não pode, mais um minutinho só para completar, o que a gente não pode é se valer da irresponsabilidade de alguns veículos de comunicação sensacionalistas que colocam notícias pela metade, que deturpam informações e que alardeiam o povo. As pessoas perguntam para nós, mas fulano colocou tal notícia, não sei onde. Querido,
Quem é o responsável pela educação municipal hoje? A Secretaria de Educação. A fonte é da Secretaria de Educação? Sim, então a informação é confiável. Se a fonte não é a Secretaria de Educação, a fonte não é confiável. Obrigado, senhor presidente. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito falar no pequeno expediente. Vereador Roberto Stuck Duarte. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Roberto Stuck Duarte. Senhor presidente, em nome de Vossa Excelência, eu digo boa noite a todos e a todas que se encontram na Casa de Leis. Senhor presidente, pegando um gancho aqui do vereador Tatu, em relação a essa tal de drogadição, hoje eu estive na Praça do Expedicionário, né, fazendo uma visita, e lá deparei com vários amigos da infância, né? Infelizmente, num caminho totalmente inverso do que a gente traçou na nossa vida, totalmente perdido, vereador, no álcool. Quando não é no álcool, está na baixada, né, no crack, infelizmente. E a gente depara com uma pessoa muito corajosa, né, que é a Cida. Ela é uma pessoa que ela realmente toma a frente. Mas ela tem uma coragem muito grande, porque se eu fosse ela, eu não batia de frente com os caras, não. Eu não batia de frente. Porque ela anda com uma pessoa que, infelizmente, é o motorista, né? Não é o segurança dela. E teve uma gestão aqui, senhor presidente, que eu me deparei com o falecimento de uma ex-alcoólatra, que era carrinha, tinha que catar papelão, latinha, para fazer um dinheiro para comprar a sua pinga. Ali na Praça do Expedicionário, quando eu estava no Hélio Maranhão ali, fazendo minha documentação do veículo, a hora que eu virei, me deparei com um rapaz enfincando uma faca no peito dessa cidadã, que também era o cidadão que usava a bebida para poder... na praça, na Gaba de Suzal, desculpa. E a gente correu atrás dessa pessoa, e essa pessoa realmente é de outro estado, dentro da nossa cidade, fazendo essas barbárias. Infelizmente é assim. Mas a Cida, ela toma conta mesmo, quem é nosso e sabe que é morador da nossa cidade, ela trata diferente. Quando as pessoas vêm de outro município, infelizmente, outros municípios em volta, né, não só Santos, São Paulo, Sorocaba e Curitiba, coloca no carro da madrugada e joga na primeira cidade, né, beirando a pista, que é registro, que tem condições e trata bem esses cidadãos. Aí compra uma roupa, uma passagem e manda para o seu destino, né, que é a casa deles. Mas é uma pessoa muito corajosa, viu? Eu sinceramente, eu não saberia como suportar tratando com as pessoas, uns seres humanos, infelizmente, nos caminhos ao contrário. Mas aí, eu dei os parabéns a ela, com um trabalho que não é fácil de fazer, né? E esses dias até a gente sentiu falta dela, que ela ficou uma semana, né, estressada, porque não é fácil trabalhar com um cidadão quando ele se perde, que até então eles não querem voltar para sua própria casa, querem ficar na rua mesmo, que a rua eles falam que é a casa deles. Infelizmente é uma situação meio constrangedora para o município em relação à parte social. É até taxado aqui falado pelo vereador em relação a uma clínica de recuperação que infelizmente na nossa cidade está faltando. E nosso caminho de pegar essas pessoas, Salto de Pirapora, quer dizer, acaba misturando as pessoas, né, que tomam a sua bebida com pessoas psicossocial, né, misturam, né, e aqui em Sorocaba, aqui está em Salto de Pirapora, tem aqui a serra aqui que é a Araçoiaba da Serra, quer dizer, eu acho assim, um trabalho assim, que nem o vereador estava dizendo que vai entrar com um projeto aqui para ver se a gente consegue pegar a escolinha do Bamburral, que está lá, né, à mercê, porque infelizmente não está sendo ocupada pelos alunos, os alunos estão vindo para a cidade. E antes que depredem, né, vereador, eu acho que está no caminho certo mesmo, que a gente está precisando de uma clínica, né, de responsabilidade mesmo,
para tratar os nossos munícipes que infelizmente se perdem nesse caminho aí. Mas, senhor presidente, semana retrasada eu tive aqui reclamando em relação aos ônibus que pegam as crianças no Boa Vista Estrada e Boa Vista Rio, senhor presidente. Em relação ao horário da hora do almoço que vão entregar as criancinhas. Semana passada, na sexta-feira, o vereador Rafa, ele teve até o Boa Vista Estrada, eu não consegui acompanhá-lo, mas lá ele citou o nome da gente, que está uma briga constante com a Secretaria de Educação, em relação aos horários, né? Na semana retrasada, senhor presidente, eu falei com o André, que mexe com o transporte, e ele, de pronto, conseguiu viabilizar um ônibus que fazeria essa entrega das crianças na hora do almoço, que aqui o Nicé Hirota, 15 para meio-dia, as criancinhas saem que vão para o Boa Vista Rio. Em vez de ir embora direto, senhor presidente, o que ele faz? Ele sai do Nicé Hirota, ele vai até o Valeri e pega as crianças meio-dia e 20. Então ele faz o itinerário dele, Boa Vista Rio, Boa Vista Estrada e Vila Vitória. As crianças saem meio-dia e meio praticamente, quem sai 15 para meio-dia está chegando quase 2 horas da tarde em casa, senhor presidente. Nessa reclamação que eu fiz, que as mães estavam preocupadas com o horário das crianças chegar em casa, o André de Prontos colocou o ônibus. Mas não foi até 3 dias, senhor presidente. E hoje foi a mesma coisa. O ônibus está quebrando na hora do almoço. Quando não está quebrando, não tem motorista. Até quando nós vamos com isso, gente? Até quando? Se realmente o município tem que arcar com o transporte dessas crianças, que já que mudou de horário, que foi mudado o horário e deu esse transtorno, que se não tiver condições de colocar um da aviação, que coloque um monte de carrinho que nós temos lá. Nós temos um monte de ônibus parado. Não sei se pode, porque a gente vê outros municípios carregando os alunos. Aí falam para a gente que esses ônibus é para carregar as crianças quando vai fazer evento de uma escola para outra. Ó, gente, diz que não tem motorista, cada hora é uma desculpa. Enquanto isso, as crianças à mercê. Não vai muito longe, o vereador aqui também está muito preocupado, até então ele foi fazer a visita no Taquaruçu. Que ele falou que as criancinhas saem 5 horas da manhã, chegam 6 horas, ficam na frente da escola. Não tem um cuidador, não tem ninguém, gente, tomando conta dessas crianças até a escola abrir. Quer dizer, tem que chegar a reclamação na secretaria para depois tomar atitude. De quem que vai dar cara para bater? Somos nós, vereadores, estamos na rua no dia a dia. Chega para nós as reclamações. Então as coisas tem que colocar na pauta. E faz tempo que a gente está falando de uma mesma coisa. Né? Eu acredito que a gente tem que tomar atitude o mais rápido possível. Eu acho que já passou do tempo. Né? Onde nós vamos parar desse jeito? Só reclamação, reclamação. A gente tenta filtrar aqui, mas não está chegando a lugar nenhum. Fica difícil. A reunião de quinta-feira, o nobre par falou aqui. Se ele não fala aqui, a gente não está sabendo de nada. Não custava nada passar para os nobres pares o que aconteceu na reunião aqui, porque até então eu tive uma palavra na semana passada aqui, porque se não tivesse acontecido o que tinha acontecido, eu mesmo entraria com a moção. Porque até então eu sou um homem de palavra. Eu me conheço. E eu quero chegar onde? Eu quero chegar no bom senso, ajudar quem precisa. E somos nós que damos a cara para bater. Concede uma parte, vereador? Fique à vontade, vereador. Realmente, como o senhor disse, estava acontecendo essa situação lá no Votupoca. E é como o senhor disse, muitas das vezes a gente tem que tomar essas decisões, né? E é até chato. A secretaria tinha que estar realmente vendo essa situação, para que a gente não tivesse que correr atrás desse tipo de coisa. É de responsabilidade deles. Mas hoje eles já entraram em contato, foram na escola e solucionaram esse problema. A partir da semana que vem o ônibus já começa a pegar as crianças um pouco mais tarde, mas não é só isso, né? Tem vários problemas pontuais, Jardim Vitória, o Boa Vista, né? Então tem que rever essas coisas aí para que não aconteçam mais e as crianças não sofram. Para você ver a preocupação, né, dos nobres pares, com certeza é a preocupação desse vereador também. Está aí chegando aí os ônibus novos,
sabendo que esses ônibus novos vão fazer só parte urbana, de princípio não vão para a zona rural, sabendo que, infelizmente, a dificuldade da gente traçar, né, a melhoria das nossas estradas está difícil, porque o maquinário que a gente tem é escasso, são velhos, né? Então a gente não consegue suprir as demandas da quilometragem que a gente tem de estrada vicinal. Mas a gente sabe que a dificuldade é grande, mas hoje nós estamos fazendo um trabalho de perenização naquilo que a gente aprovou na casa aí, se eu não me engano, foi esse ano ainda, daquele dinheiro lá que era para construir um prédio para os bananicultores, e numa sobra era fazer uma perenização de uma estrada aqui no Lajeado, Peropava, né? Então, mas então, quem for lá hoje vai ver o excelente trabalho que está sendo feito. Como que é realmente feito um trabalho, que eu sempre falei nessa casa aqui. Entendeu? Descarificação, baloamento, sangria, tubulação, morro cortado. É coisa, gente, que a gente, infelizmente, tem que traçar uma meta. Pegar os nossos, né, piloteiros, entendeu? E dar um curso. Mas comprar máquinas boas para eles poderem trabalhar. Porque não adianta você passar a máquina hoje aqui e depois, no dia seguinte, chove e lava tudo, porque, infelizmente, a estrada ela é uma tábua. Passa água de um lado para o outro. Por isso que danifica as estradas. E é tão fácil, gente. É só correr atrás. E nós liberamos nessa casa aqui, no começo do mandato, do primeiro mandato, até eu acho que Vossa Excelência, o vereador Marcelo, pode nos lembrar, que a gente até liberou uma compra, né, no valor até de 5 milhões, em maquinário pelo BNDES. Né? Mas não foi para frente. Porque o setor de obras está precisando de maquinário, gente. E rápido, porque senão não adianta. Se continuar do jeito que está, nós temos que terceirizar. Pegar esse lote aí de 400 quilômetros, 500 quilômetros, que realmente é RGT, que é registrada, que a gente pode mexer, porque várias estradas a gente não pode mexer porque é particular, assim falam, porque tem muitas estradas que a gente mexia alguns anos atrás, não se mexe hoje que está abandonada, mas pelo menos o que mexe, senhor presidente, tem que ser bem cuidada, porque se eu for o dono da empresa, eu não coloco ônibus novo nunca na estrada rural hoje. Hoje, no dia de hoje, eu não coloco. Não coloco, porque as estradas, infelizmente, tem alguns pontos muito críticos. Né? E o nosso secretário de obras, ele sabe disso, a dificuldade dele é grande. Entendeu? Para a gente poder fazer um bom trabalho. Está precisando é de maquinário. Isso que a gente tem que ver o mais rápido possível. Uma boa semana a todos. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça chamado do próximo vereador inscrito para falar no pequeno expediente. Vereadora Sandra Kennedy de Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy de Viana. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, vereadores dessa casa e quem nos acompanha. Quero começar fazendo coro ao tema levantado aqui, nesta sessão, sobre os problemas de transporte escolar. Acho que é problema relativamente mais simples de resolver, porque ele diz respeito só à gestão, né? Acompanhar de perto o problema. São inúmeros, e acho que se cada um de nós formos falar aqui todos os problemas que chegam para a gente, realmente mostra que basta acompanhar de perto para superar isto, como eu elogiei publicamente já a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da coordenadora Sinira, e faço novamente aqui. O dia que ela foi acompanhar o ônibus 5 horas da manhã para o Capinzal, tudo mudou do ponto de vista da concepção da gestão. São problemas que eu quero destacar aqui para fazer jus à reunião que fizemos com muita participação. Quero até agradecer os moradores do Agrochá 2 pela confiança, uma reunião com mais de 60 moradores, onde um dos temas foi esse, exatamente levantado pelo vereador aqui que me antecedeu com relação ao horário. O ônibus passa muito cedo para ir para a Aurora Coelho e as crianças ficam à mercê, sim, portanto, sem cuidador, até que elas possam entrar dentro da escola. Situações muito mais gritantes que essa é fundamental, diz respeito a um número grande de crianças, mas situações que não tem segredo nenhum a discussão de buscar o Ministério Público para
chancelar, para, enfim, nós nem sei o termo correto do ponto de vista jurídico que poderia usar aqui, mas para que pudesse dar segurança para o poder público entrar com maquinário e fazer manutenção das estradas que não são feitas manutenção, e, em função disso, o ônibus não entra. Senhor presidente, caros colegas, em Jurumirim, uma criança anda 8 quilômetros, não falei 2, falei 8 quilômetros, para vir pegar o ônibus aqui na estrada do Jurumirim. Pensei que era coisa recente, lá estávamos a supervisora e a secretária, não, a coordenadora, equipe de gestão da Secretaria Municipal de Educação. Pensei que era coisa desse ano, fácil resolver, já reunimos ali as duas pessoas da gestão, supervisora e a coordenadora. A mãe fala, não, dona Sandra, faz 3 anos que nós estamos lutando com esse problema, porque há 3 anos meus meninos viraram em idade escolar. Aquele caso que teve uma repercussão imensa nas redes sociais, 2 quilômetros no São Domingos, o vereador Wander sabe desse caso, no São Domingos, 2 quilômetros, que também é muito grande para uma criancinha de 6 anos, até hoje não foi resolvida. Tivemos contatos, pois é, como o senhor já trouxe aqui, é de Juquiá, o prefeito aceita a parceria, precisa só desta intermediação que nós fizemos quantas vezes no meu governo. Não estou falando de algo que eu acho. Nós procurávamos o Ministério Público, aconselhado pela nossa Secretaria de Assuntos Jurídicos, e fazíamos esses termos de ajuste, não sei se o termo é exatamente esse, para haver essa colaboração. Construímos a ponte, por exemplo, no bairro de Jacupiranga, lá do Lençol, para que Jacupiranga fizesse manutenção de outra área nossa aqui no nosso município. Enfim, é possível, ainda mais quando se trata da justificativa de transporte escolar. Nós não vamos aceitar, seja uma criança, sejam 10 crianças, seja o nome que for, um absurdo desse. 8 quilômetros uma mãe tem que acompanhar seu filho para ir. Imagina para voltar, 16. Gente, não tem condição. Não tem condição. É na estrada que eles chamam ali da Cascalheira, na região do bairro Jurumirim, assim como é no São Domingos, aqui na região do Serrote. E conforme me disse a diretora, há 1 mês e meio atrás, essa região do São Domingos também não estava resolvida, e se não estiver, nós estamos encontrando como único caminho para algumas questões, é mesmo a judicialização. Digo isto para fazer coro aqui à preocupação dos colegas e para trazer publicamente o problema que vem de forma muito constante vindo para nós. Algumas situações a gente tem conseguido falar com a própria empresa, tem se colocado essa mesma situação que o vereador Roberto falou, fecharam a escola do Bamburral de Cima, né, mais uma, e aí as crianças vindo para o Jardim São Paulo sem monitor dentro do ônibus. Isso a gente já comunicou, parece que foi resolvido, mas tem questões que não dá simplesmente para um telefonema ou para uma indicação. Precisa de gestão, e nós estamos falando de criança, nós estamos falando de educação, nós estamos falando de transporte escolar. Ainda sobre escola, rapidamente, hoje eu apresentei uma indicação. Indicação tem uma forma mais protocolar de registrar o problema, mas eu quero dar uma visibilidade e pedir apoio aos colegas que tiverem interesse de reforçar isso junto ao governo, os colegas que tiverem, obviamente, mais facilidade de interlocução, a urgência para se construir um redutor de velocidade na saída da escola Josino Silveira, ali no Agrochá. Tá? Extremamente crítico, temos muitas situações críticas, mas esta eu só uso aqui a tribuna para destacar, por fazer parte ali da saída da escola. É muito arriscado, vocês conhecem o bairro, avenida larga, portanto, alta velocidade, as crianças saindo ali, não é na principal, é na lateral, né, o portão de entrada e saída, precisa de urgência. Esta cidade, através das redes sociais, já se manifestaram com a indignação, e alguns vereadores, colegas também usaram a tribuna para falar sobre o mau planejamento da implantação dos redutores de velocidade. Eu quero fazer coro a isso também. É impossível não ter um redutor de velocidade na porta de uma escola e ter um redutor de velocidade na saída de uma empresa concessionária de veículos. Nós estamos falando de uma escola onde não tem redutor de velocidade. E nós estamos falando de um redutor que foi colocado na porta de uma empresa concessionária de veículos. Para dar um exemplo.
Para não falar lá do Jardim das Palmeiras, com 2 redutores de velocidade, num empreendimento que ainda vai ser construído, das imediações do Coca-Cola. É vergonhoso, porque, além de ser vergonhoso, virar manchete, como se fosse grande obra de governo, construir redutor de velocidade, mas ok, que bom, pelo menos estão fazendo. Quando a gente olha os critérios, é de se indignar. Portanto, eu estou usando aqui, pelo menos para falar do Agrochá, em relação ao acesso a Josino Silveira, e, se for o caso, podemos falar de inúmeros outros, que todos os colegas têm essa demanda. Faça um filtro muito grande, porque todo mundo quer um redutor de velocidade na porta da sua casa. Costumo fazer um filtro mesmo, não encaminho solicitações que qualquer pessoa, leigo, pode saber que é uma questão muito particular, um olhar muito localizado. Mas naquelas que fazem necessidade, assim como é na Rua Jacatirão, fiz 3 laudas de justificativa para dizer por que um redutor de velocidade na Rua Jacatirão. Porque um engenheiro de trânsito, olhando de longe, ele fala, mas uma rua estreita, com muita curva, porque quem que vai ter velocidade ali? Naquele lugar vai, porque a rua na Jacatirão, ali na Vila Nova, ela é a extensão da casa das pessoas. A criança briga na rua, o idoso toma sol na rua, é a extensão das casas, dada a simplicidade e as casas pequenas que são lá. Tem que ter esse olhar do ponto de vista de entender o território, para entender por que a Rua Jacatirão pede tanto redutor de velocidade. Não é a engenharia de trânsito que vai olhar só do ponto de vista a largura da rua ou a sua, como eu digo, sinuosa, portanto, em tese, andaria os veículos com menor velocidade. Mas não é o caso, portanto, fiz a segunda destaque aqui. Queria compartilhar também, sempre fizemos, presidente, nossos encontros aqui nesse plenário, até para valorizar o espaço legislativo, né? Mas agora, com as mesas fixas, a gente não consegue ampliar muito o plenário, então eu tenho buscado outros espaços para fazer os eventos. Isto não é nem uma crítica, é um registro só, não ficou menor o nosso plenário, o nosso ambiente de receber as pessoas, plenário mesmo, portanto, fizemos na CIAR o encontro, segundo, do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora. Quero trazer aqui a tribuna para tornar público, para agradecer todas as companheiras, as mulheres de registro que compareceram. Me causou um espanto positivo muito grande, mais de 60 mulheres presentes, com toda a modéstia que a gente tem, né, de equipe no mandato para divulgar, e, portanto, só rede social, telefonema. Agradecer publicamente aqui o Fábio Costa pelo empenho de ter nos ajudado, agradecer o coletivo de mulheres do nosso mandato que se empenhou, mas 60 ainda não foram 600, 60 mulheres se reuniram para olhar um pouco a história de luta da mulher trabalhadora. É muito interessante, porque o 8 de março ele foi capturado pela direita, enfim, pelas forças conservadoras, querendo transformar o 8 de março como se fosse o da mulher em forma geral. A origem do 8 de março tem uma origem muito clara. São as mulheres socialistas reunidas na Noruega que, para levantar as suas extrema exploração no início da Revolução Industrial, em relação ao trabalho da criança, mas em relação ao trabalho da mulher, escolhe por definir um dia que pudesse retratar especificamente a luta da mulher trabalhadora. E o 8 de março foi escolhido, rememorando lá a movimentação, a greve e aquele ataque às mulheres tecelãs na indústria em Nova York, que escolheram o dia 8 de março. Portanto, foi uma noite bastante interessante, olhando todas essas conquistas, a conquista do voto feminino, a conquista do estatuto do matrimônio. Interessante, em 62, a primeira vez que a mulher conquistou na lei o direito de trabalhar sem que o marido precisasse autorizar. Ou conquistou na lei o direito de poder ter a guarda dos seus filhos. E aí, se eu tivesse tempo, claro que eu gostaria de compartilhar tantas vitórias diante de lutas, a começar pelo sufrágio universal, até a questão mesmo, agora mais recente, da Lei Maria da Penha, o alcance, a importância que isso tem para a nossa luta e para o enfrentamento da violência contra a mulher. As mulheres destacaram um tema mais local aqui, que eu faço questão de trazer, que é, se por um lado, em 1982, surgiu a primeira delegacia da mulher no estado de São Paulo,
ainda a gente não tem uma delegacia da mulher que atenda a nossa necessidade, a começar por ter uma delegada mulher. E eu lutei muito quando prefeita para conseguir isso, nem ouvida fui, enfim, a política da Secretaria de Segurança Pública não tem esse entendimento, e para as mulheres isso seria extremamente importante, que a delegada que a ouve, que a atende, fosse delegada mulher. Destacar e agradecer publicamente as poetas, aprendi que não existe a palavra poetisa, mas é poeta para mulher, poetisa é a esposa do poeta homem. As poetas Filomena e Giovana Azevedo, que estiveram presentes no evento. Foi um evento de discussão, mas também com um momento cultural bastante interessante. E dizer que, neste dia, também pude apresentar o projeto de lei que tramita na Casa sobre a Procuradoria Especial da Mulher. Colocamos em discussão, acolhemos sugestões das mulheres presentes. Vamos agora até adequar aqui com algumas contribuições que as companheiras trouxeram e dizer que o tema, as mulheres não querem esperar para o próximo 8 de março. Elas já saímos de lá com data marcada para o próximo encontro, onde o tema saúde da mulher, específico a violência obstétrica e a questão do acesso à saúde, será o tema do próximo encontro. Bom, o tempo parece que para a gente anda mais rápido. Eu relacionei várias coisas para tratar aqui, então vou só agora pontuar. Em relação a nós, em 2011, tivemos a honra, através da doutora Cecília Della Torre, nossa secretária de Educação, de implantar um programa que estava a nível nacional do SUS, chamado Práticas Integrativas Complementares, os PICs. Pela primeira vez, registro passou a ter, dentro das práticas, do seu atendimento, as práticas alternativas, em específico, a acupuntura, em específico, Tai Chi Chuan, uma equipe que nós conseguimos implantar ali no nosso centro de fisioterapia, e o doutor Leonardo, que até então atuava no Sereste, passou a compor a nossa equipe e atender as demandas de acupuntura. Isso se seguiu, porque, olha, nós somos pioneiros nisso. Nós temos, isto todos sabem da importância destas práticas, e nós podemos ter o doutor Leonardo até agora, que foi, ele e a equipe, que foi exonerado, foi demitido por conta do TAC com a Pamir. Seria fundamental, e eu venho publicamente aqui, a pedido dele, da equipe, dos pacientes, solicitar ao Executivo que apresente, que crie Pois não? O senhor quer alguma parte, mas eu queria só terminar, depois o senhor pode dizer, parece que já está tramitando. Então, que excelente, não foi dado entrada, portanto, não sei sobre o tema. Que é exatamente esse, de criar, parece que o Executivo mandou, de criar esse cargo, de concursar, é muito importante que a gente volte a ter, por não perder o que a gente já teve, como é a prática de acupuntura no nosso município, que perdemos, infelizmente. Queria, por fim, parabenizar as mulheres, em específico as mulheres professoras, que através de união, através de mobilização, vieram a essa casa e, como elas disseram, só porque essa casa as recebeu, obrigada, só porque essa casa as recebeu, elas conseguiram ter diálogo com a Secretaria Municipal de Educação. Nós começamos o encontro, que eu me referi, mais um minuto para concluir. Obrigada. Nós começamos o encontro de mulheres no dia 8, exatamente tendo um relato de professoras que tiveram na reunião com a secretária de Educação na quinta-feira. Começamos, portanto, a reunião com o relato delas, e elas colocaram de forma muito forte: se não fosse o acolhimento dessa casa, se não fosse tornar a público o problema, elas não teriam conseguido ser recebidas pela Secretaria Municipal de Educação, porque vem tentando o diálogo há quanto tempo? Portanto, eu quero dizer que toda a construção que fizemos aqui, o recuo da moção proposta aqui pelo vereador Gerson, toda aquela reunião onde teve uma grande adesão dos vereadores aqui, tudo isso construiu para que um diálogo que vinha sendo tentado fosse, enfim, estabelecido. Foi assim no Capinzal. Se não tivesse tido a união que teve no Capinzal, não teria, de forma alguma, a abertura para o diálogo e a conquista que nós tivemos no Capinzal. Ora, dizer que era um teste é brincadeira.
Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito em falar em pequeno expediente. Não há. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Sandra Kennedy Viana. Presente. Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Luiz Marcelo Comeron. Presente. Célio Pereira. Presente. Vander Lopes Pedroso. Presente. Roberto Stuck Duarte. Presente. Fábio Cardoso Júnior. Presente. Inês Satio Koyama Kavamoto. Presente. Heitor Pereira Sansão. Presente. Gilvan Mendonça de Souza. Presente. Rafael de Freitas Gomes. Presente. Gerson Teixeira Silvério. Presente. Everton de Oliveira Adorno. Presente. Solicito ao excelentíssimo primeiro secretário que faça a leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Solicito ao senhor secretário, segundo secretário que faça a chamada do vereador inscrito em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Essa letra é dele, senhor? É dele. Desenhada, né? Parece como letra de professor. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Estaria então aqui no espaço com o microfone, apesar de infelizmente hoje a sessão não estar sendo transmitida, né? Por problemas técnicos, mas dá a informação aí para a vereadora que o projeto a qual ela falou aqui já está na casa, já foi protocolado, está passando aí pelo trâmite obrigatório da casa, mas inclusive foi uma preocupação da Secretaria de Saúde a questão de explicar a importância desse profissional e dessas práticas complementares dentro da assistência. E temos uma outra situação, senhor presidente, de saúde, que a gente acompanhou, inclusive várias manifestações nas redes sociais, que é a questão do atendimento oncológico do Consaúde. O vereador Gerson acompanhou no ano passado essa questão da oncologia e, inclusive, por conta de vários processos, várias situações judicializadas, a gente está com um problema lá, vereador Roberto, a gente está com um problema lá no Hospital Regional de Pariquera. Por quê? Porque a única médica especialista em oncologia clínica, doutora Adriana, ela pediu demissão. Pediu demissão porque se sentiu até mesmo acuada com essas questões de processos e tudo. E aí a gente entra também numa seara aqui bem perigosa para a nossa região. Nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir especialistas. Para a gente que é leigo na questão, parece, né, que um médico ganha rios de dinheiro. Doutor Inês pode inclusive clarear um pouco mais esse assunto, mas para os médicos, esses valores não são exorbitantes. E existe uma dificuldade principalmente na questão dos especialistas. Estava conversando sobre essas dificuldades, inclusive hoje liguei para o diretor técnico lá do Consaúde e ele disse da dificuldade, inclusive está em aberto, senhor presidente, está em aberto, se algum dos nobres conhecerem um cancerologista clínico, aí, um médico, o Hospital Regional Consaúde está com essa vaga em aberto. E está achando essa dificuldade na contratação. Por quê? Geralmente, quando você vai fazer essa abertura com especialistas, não compensa para o especialista, pela dificuldade da quantidade de serviços aqui, não compensa para ele vir para ficar a semana inteira. Então, o que eles fazem? Eles tentam otimizar o atendimento em alguns dias, né? E aí existe essa dificuldade de você conseguir profissional para todos os dias. E aí, com certeza, há outras oportunidades, outras ofertas de trabalho em outras regiões muito mais desenvolvidas nesse segmento oncologia, e a médica preferiu sair da nossa região. E agora nós temos um problema. Por quê? Os nossos pacientes correm o risco de ficar sem o serviço. O próprio detentor do contrato de oncologia cirúrgica já disse: procurem outro serviço, procurem outro médico. Em junho vence meu contrato e eu vou embora. Ficar aqui no Vale do Ribeira
para ficar enfrentando o processo, ficar me justificando em Ministério Público, eu vou lá para a minha terra, onde lá eles dão valor para o meu serviço. Essa é a fala do médico especialista. E aí nós entramos numa situação, o que nós vamos fazer? Daqui um pouco nossos pacientes com câncer vão ter que ir para outras cidades e outras regiões? Isso é um assunto bem delicado, viu? Né? Porque nós precisamos. Os pacientes não podem ficar sendo transportados. É perigoso. O paciente com câncer debilitado, a gente tem uma questão, mesmo a estrada estando duplicada, nós temos essa questão da viagem, das dificuldades de um paciente oncológico de ficar viajando. Então a gente precisa também ter bastante atenção nessa situação aí. O serviço de oncologia do Hospital Regional está pedindo socorro. Está sem especialistas, com muita dificuldade. A mesma dificuldade de a gente achar, por exemplo, o neuropediatra aqui, que é a especialidade da especialidade. É uma dificuldade de encontrar um especialista em oncologia, principalmente na oncologia clínica. Então nós estamos aí, são várias as notícias nas redes sociais, mas existe uma situação muito mais complicada. A gente sabe da necessidade urgente dos nossos pacientes, mas se não tiver médico que queira vir atender, como que a gente vai fazer? Obrigado, senhor presidente. Ótima semana a todos. Solicito ao excelentíssimo segundo secretário que faça o chamado do próximo vereador em explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana. Quero, nesse momento, só terminar, concluir o que eu dizia na minha última fala, a pedido das próprias professoras. Elas valorizam e agradecem a casa por ter acolhido a demanda em relação ao problema do berçário, que nós já discutimos aqui várias vezes. Voltaram a dizer aqui essa importância, a dificuldade de diálogo com a Secretaria Municipal de Educação, e que o tema, ao se tornar público, e principalmente se tornar público nesta casa, levou ao diálogo. E que o final da reunião, esqueci qual até dos colegas que me perguntou, o próprio Roberto perguntava qual foi o desdobramento, foi o compromisso da secretária de adequar, não foi ainda apontado qual é a alternativa correta, mas ela disse que vai voltar, vereador Roberto, às 8 crianças por cada professor, e que será antes do dia 19 de abril. Então, hoje, nós não trouxemos o tema na casa, porque estamos acreditando que a Secretaria de Educação vai voltar atrás, como ela disse, só não disse exatamente o prazo, mas garantiu que era... Qual é a principal reivindicação delas? Voltar 8 crianças por professor. Qual é a segunda? Que seja curto prazo, porque estão no limite mesmo do problema, né? Do risco todo que sabemos que significa isso. Então, a secretária não falou se será antes do dia 19 só garantiu que será antes do dia 19 de abril. Quero, nos minutos que eu tenho, também aqui, fazendo eco a todas as pessoas que nesse final de semana me procuraram indignadas com a fala gravada num vídeo pelo senhor prefeito da cidade de Registro em relação ao transporte coletivo. Falarei aquilo que penso, porque acho que refletirá a opinião das pessoas que me procuraram. Esperar o caos, correr risco de vida andando nesses ônibus, escolar ou adulto, para 2 anos depois que venceu a licitação, vim dizer que tinha compromisso, que se debruçou, que é vitória e que estamos no céu, é uma irresponsabilidade. Ele deveria, senhor prefeito Gilson Fantin, vir a público pedir desculpas à população por um contrato que venceu em junho de 2016, ser, enfim, finalizado agora, tão somente em novembro do ano passado, ainda com 6 meses para ser implantado. Ficamos felizes com a compra dos ônibus. Mas não é possível um executivo que brinque com a inteligência das pessoas ou com a informação das pessoas. 2 anos para fazer um contrato de transporte, onde o Tribunal de Contas devolveu por 3 vezes, e onde o plano de mobilidade contratado pela Prefeitura, a empresa contratada para formatar o projeto, o edital,
foi lá feito ainda, há tempo, ainda na primeira gestão dele. Muito bem. Foi feita a audiência pública, foi feito o Plano Municipal de Mobilidade. Por que demorar esse tempo todo? E como eu já disse nessa tribuna, ainda além da incompetência e da falta de prioridade em definir essa licitação a tempo, junho de 2016, ainda permitia aquele contrato, que faço questão de corrigir, sim, aqui sem problema nenhum, quando eu disse que era média de 10 anos, ok, não são médias de 10 anos, mas é permitir ônibus com 10 anos de idade. Quem é que, não preciso dizer quem é que entra, nós vimos o que significa os ônibus com 10 anos quebrando por aí naquele contrato provisório. Portanto, eu fico muito indignada, envergonhada de ver um prefeito que colocou e está colocando em risco a vida das pessoas, vim dizer 2 anos depois que é uma grande conquista, que é um mérito. Senhores, e muito mais usando de má fé, como se as gestões anteriores não tivessem feito o que tinha que fazer. Já disse aqui, o contrato foi renovado em 2008, antecipadamente, pelo mesmo grupo político que está na prefeitura hoje. O ex-prefeito Clóvis assinou o contrato antes da hora para amarrar a minha gestão e para amarrar, inclusive, a gestão do próprio prefeito em exercício, porque o contrato venceu em 2016. Portanto, me alegro e compartilho com os colegas que aqui celebram que a gente está resolvendo o problema. Primeira parte. Parabenizo, me alegro e estou feliz. Eu só estou aqui indignada, é que aquele que era responsável por ter resolvido isso 2 anos atrás, vinha agora a público dizer que é uma vitória e que está tudo muito bem. Eu deixo aqui a minha revolta, a minha indignação com relação a isso. Para concluir, senhor presidente, por favor. Concordo. Portanto, ainda dentro dessa questão, nós ainda teremos 6 meses, teremos até novembro, na verdade, desse ano, para resolver as questões de integração. Ainda fica pendente a questão da UPA. Como disse o empresário quando nós o procuramos, e como eu disse aqui, não teria custo nenhum, poderia ter sido já adequado, como poderia ser agora, nesse primeiro momento adequado, porque não tem grande desvio de rota e não tem grande problema, e poderia estar atendendo de forma imediata a necessidade dos usuários, quer da UPA, quer do Poupa Tempo, enfim, dos outros serviços nessas imediações. Deixo, portanto, aqui, mais uma vez, esse pedido. Poderíamos adequar isso sem a integração que está prevista na segunda fase do contrato, mas poderíamos, desde já, atender a essa demanda tão simples que é essa pequena mudança passando pela UPA. Portanto, eu concluo dizendo aqui publicamente a minha indignação a esse prefeito por a forma como conduziu o transporte coletivo na nossa cidade. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça a chamada do próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Obrigado pela palavra, a mesa que me passa nessa noite. Boa noite aos nobres colegas e também a todos aqueles que hoje não nos assistem, né? Não tá sendo transmitida a informação que nos foi passada, né? É engraçado a fala da vereadora aqui, Sandra Kennedy, né? Que fica envergonhada por ter solucionado um problema. Se fosse para ter vergonha de alguma coisa, eu estava debaixo da terra de vergonha da gestão do PT nessa cidade, da gestão do PT nesse país, né? Que foi absolutamente uma vergonha em todos os sentidos. Em todos os ramos da prefeitura de registro tiveram erros absurdos, crassos, e inclusive respondendo inúmeros processos até hoje, né? Se não me engano, são 13 processos, número bem cabalístico da quantidade de processos que se responde pela gestão trágica do PT nessa cidade, né? Com bens bloqueados, conta bloqueada, enfim, né? Isso é ter vergonha. Eu acho que isso que tem que ter vergonha. Não tem que ter vergonha de um problema que foi solucionado. Um ex-presidente da Polônia, que se chamava Lech Walesa, uma vez deu uma aula para os munícipes, para os cidadãos poloneses, dizendo o seguinte, né? Que se você entra numa casa e a casa está passando por alguma reforma, no momento em que você, não sei, aqui os colegas já fizeram reforma dentro das suas residências e dos seus domicílios, está aí Fábio passando por uma reforma lá,
O momento da reforma é terrível. Você ter que morar na sua casa passando pela reforma é a pior coisa que você pode passar nisso. E lógico, se alguém que nunca entrou naquela casa, ou que via como era a casa antes, e entra na casa durante a reforma, vai falar que está horrível, que está ruim, que aquilo é um absurdo, que não dá para morar dentro daquela casa, que onde que já se viu. Mas é óbvio que durante a reforma, nós temos que passar por esse período turbulento para que a bonança e os bons tempos venham depois. Veio aqui o vereador, há sessões atrás, trouxe uma tabela, falando de tempo de contrato, né? Que o tempo de contrato é quantos anos o ônibus deve ter, não deve não ter, né? Trouxe uma aula no PowerPoint aqui. Queria que em contrato provisório colocasse que os ônibus teriam 3, 4 anos de idade. Ora, nobre vereadora, nenhuma empresa vai pegar 6 meses de contrato com ônibus, num contrato que prevê ônibus de 5, 6 anos de idade. Nenhuma empresa vai pegar assim. Não tem nenhuma empresa com capacidade financeira para isso, porque ela sabe que pode não ser ela que continue naquele contrato provisório. Então, esse 2 anos, 1 ano e meio, que nem foi por culpa da administração, foi por várias empresas que entraram com recursos contra os editais, e o Tribunal de Contas, moroso, um Tribunal de Contas que demorou 6 meses, 7 meses, quase 1 ano para decidir cada uma dos recursos, que é porque aconteceu isso. Então, não foi por culpa da prefeitura. A gente sabe que o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas está assoberbado de trabalho, são poucas pessoas que trabalham, oficiais, analistas judiciais, e acaba sendo um pouco mais moroso mesmo. Então foi por isso que demorou, e estávamos num período de reforma. E agora, lógico, tem que utilizar isso, que eu estou envergonhada porque resolveu o problema, que é para reverter, né? Que é para dizer que, olha, os tempos bons que virão aí, tem que se lembrar que foi horrível, que foi o prefeito, inclusive na fala do prefeito, ele fala, reconhecemos que estava ruim. Então não sei de onde a senhora tirou isso, vereadora. O próprio prefeito no vídeo falou que estava ruim e deveria ser melhorado, e vem um dos melhores tempos do transporte público, não é da cidade não, é do Vale do Ribeira. Nós seremos modelo de transporte público, e oxalá assim ou seja, modelo de transporte público e de editais para os outros municípios que assim o sigam também, porque a gente sabe que esse problema do transporte público também não é atinente só à cidade de Registro. É um problema que você encontra em qualquer cidade. Eu dei o exemplo há meses atrás aqui, eu fui em Minas Gerais e era o mesmo problema na cidade, né? Ônibus que quebrava e tudo mais, né? Até falei do meme que tinha lá um truck carregando o caminhão, eles tiraram foto e falaram, só assim para o ônibus andar na nossa cidade, lá em Minas. E aqui, Registro está dando um exemplo de boa gestão de como deve ser feito um edital de licitação de concessão do transporte público. Então, cabe aqui a nós, obviamente, agora fiscalizarmos que tudo isso seja cumprido, que está no edital, o GPS, a linha integrada e tudo mais, que isso só vem trazer melhorias para a população de Registro. E isso não deve se ter vergonha, não. Os nobres colegas aqui que fazem parte, não só da base, mas seja lá o quem for, que fiquem felizes com isso, com esta melhoria, porque é melhoria para a qualidade de vida da nossa população, de um projeto que nós fizemos parte durante a campanha e durante as nossas crenças como político. Outro assunto a ser tratado, vou pedir meu tempo de liderança, por favor, presidente. Pela liderança, vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Estive hoje em reunião com a Secretaria de Educação para tratar sobre vários temas, né? Um dos temas foi essa questão dos professores com as professoras e o tempo dela de permanência com as turmas nas creches, né? E lá os vários profissionais que eu conversei, foram vários, coordenadora, diretora de escola, a secretária, segundo elas, nunca foi dito que essa era uma situação irreversível, que essa era uma situação que permaneceria assim para sempre, e que estavam, sim, tentando resolver um problema da cidade, que é a questão de vagas em creche, que isso já se arrasta há muito tempo, desde a gestão da nobre vereadora, né? Onde nós tínhamos aí uma fila de quase 1.000 crianças esperando vaga em creche, né? Um termo de ajustamento de conduta assinado que gerou uma multa de 140 e tantos milhões de reais para o município. Olha, isso aí a gente não deve se envergonhar, né? Você se comprometer a algo com o Ministério Público, tomar uma multa que a gente entrou no primeiro mês de gestão de 2013, já tendo que reverter este pipinaço deixado pela gestão passada. Isso sim é motivo de vergonha. Isso é motivo de vergonha. Motivo de vergonha de querer, que tinha 700 vagas no tempo da senhora, hoje tem 1.400 vagas. Nós dobramos sem construir uma creche nova. Não construímos uma creche. Sandra.
A senhora me respeite, na minha fala a senhora me respeite. A senhora tem o tempo, eu nunca interfiro o que a senhora fala aqui. A senhora fale à vontade e eu deixo a senhora falar. Agora eu vou falar à vontade aqui. Eu respeito a fala da senhora, a senhora me respeite. Então, nós dobramos o número de vagas em creche sem construir um muro, sem construir uma creche nova, apenas com gestão, apenas criando vagas ou reorganizando as creches no município. Hoje, a fila é de 140 alunos, 140. Nós pegamos uma fila com 800, e aí numa bagunça que não tinha uma lista oficial, tinham 4 listas. E isso é o reflexo dos 4 secretários de educação que passaram. Era um por ano praticamente secretário de educação. Cada vereador diabinho aí está de prova disso. Um secretário de educação por ano, cada um com uma diretriz diferente, cada um com uma ideia diferente, cada um com uma maluquice diferente. Veja o pepino que deu daqueles professores que foram mudados a classificação, depois veio a ordem judicial, não, tem que voltar tudo lá atrás para eles. Olha que bagunça dentro da Secretaria de Educação. É disso que nós temos que nos envergonhar da gestão passada, apenas para rememorar algumas coisas aqui. Então nunca foi dito que isso seria algo irreversível ou que ficaria assim para frente. Aí a nobre vereadora vem falar que não pode se fazer testes. Eu acho que é super válido se fazer testes, desde que a gestão, depois seja lá de quem for, reconheça que não deu certo e que retorne à situação passada. Um dos gestores, um bom gestor, que foi o Mujica, o ex-presidente do Uruguai, certa vez, quando ele fez aquela mudança de permitir ou regulamentar o uso de drogas no Uruguai, eu lembro que ele foi à TV e falou o seguinte: está dando certo da forma que está? Não está. Vamos tentar algo novo. Se não der certo, reconheça o que deu errado e voltamos atrás ao que ocorreu. Então isso é nobre quando se tenta resolver um problema dentro da lei, pautado pelo que a lei permite, se a lei está do lado, não tem nada ilegal. E depois se reconhece que não deu certo, e é isso que está sendo realizado. Estão realizando visitas às creches para ver como está, e a reunião na quinta-feira foi muito produtiva, porque foi uma reunião de professores com a secretaria, onde não tinha ninguém envolvido no meio, como quiseram envolver. Politicamente quiseram envolver. Na quinta-feira lá tinha a POSP, tinha advogado da POSP, que não tem nada a ver com o problema. Estava lá, era para fazer bagunça. Estava lá, era para promover baderna. E a gente sabe de onde vem essa baderna. A gente sabe quem organiza essas badernas. Pessoas que não têm a ver com o problema não poderiam estar lá. E estavam lá querendo participar da reunião. Aí foi feito aqui. Aqui estão os nomes de todos os professores que têm essa situação. Vamos fazer uma chamada aqui. Professor fulano está aí? Pode entrar. Ciclano está aí? Pode entrar. E o povo lá, todo mundo querendo entrar. Tinha lá afiliado partidário, tinha lá a POS, tinha gente que não tem nada a ver com o problema. Vereador não era hora de estar lá mesmo. Sempre quando vem conversar comigo quanto a esses problemas, eu digo o seguinte: já procurou a secretaria competente? Já tentou ver se resolve o problema diretamente com quem tem a caneta na mão? Eu não tenho a caneta na mão. Não sou eu que vou resolver o problema. Eu posso fazer a ponte, tentar fazer o intermédio de chegar a informação até eles, ver qual é o posicionamento, se é justo, se não é justo. Agora, se não tentou ainda resolver, se não tentou chegar até a pessoa responsável, vamos tentar primeiro fazer esse tipo de conversa. Porque arregimentar, vereador, antes de ir conversar direto com quem é de competência, aí eu já não concordo muito. Quanto aos uniformes, eu vi que teve um requerimento aí quanto aos uniformes, falando sobre o uniforme. Vou trazer também uma informação nova, que o vereador Fábio já falou aqui alguma coisa, que foi feita a licitação. Na sexta-feira foi assinado e tem agora a empresa o prazo de 15 dias para trazer as amostras, que foi a fase onde parou no ano passado. Parou porque as empresas vencedoras da licitação do ano passado não conseguiram demonstrar suficientemente que elas tinham material adequado, de acordo com o edital, para fornecer. No ano passado, nesta licitação dos uniformes de 2017, eram 2.740 alunos da educação infantil, que é creche e jardim, onde os 3 classificados, o primeiro era R$807 mil, que teve a amostra reprovada, o segundo, R$810 mil, que teve a amostra reprovada, e o terceiro, R$969 mil, que saiu do orçamento previsto. Para o ensino fundamental, que vai do 1º ao 5º ano,
eram 3.591 alunos, onde a classificação deu R$1.101.000 com a amostra reprovada, o segundo colocado R$1.107.000 com a amostra reprovada, e o terceiro classificado R$1.777.000, né, onde o valor excedeu. E aí não foi feita a compra, obviamente, porque não teve nenhum classificado hábil para fornecer os materiais. Neste ano foi refeita a licitação, em 2018, e aumentou o número de alunos, né? A educação infantil, que era 2.740, foi por 2.955 alunos hoje matriculados, né? No ensino fundamental, que eram 3.591, hoje nós temos 3.696 alunos. Então aumentou aí um número de quase 300 alunos, 350 alunos a mais que nós temos. Então o número de peças foi maior do que no ano passado. A licitação foi feita nas metodologias, né, parecidas ao ano passado, apenas foi colocado o pregão eletrônico para dar maior oportunidade de virem mais empresas de outras cidades, enfim. A quem ganhou o primeiro contrato, que no ano passado o primeiro era R$807.000, deu R$351.000. Olha, quase um terço do valor. E no ensino fundamental, que foi R$1.101.000, foi para R$514.000. Ou seja, de quase R$2 milhões, era R$1.900.000 que seria gasto no ano passado e que não foi comprado por causa das situações de amostras reprovadas. Hoje nós teremos um contrato de R$866.000. Olha a economia de dinheiro na compra de uniformes. Então, às vezes a gente fica aqui falando algumas situações, né, que deveria ter comprado, mas não dá para comprar de qualquer jeito em detrimento do dinheiro público, porque o dinheiro público é finito e tem que ser bem gestado, né? Tem que ser, senão acaba, né? Então essa é a informação quanto aos uniformes, né? Uma outra situação aqui, né, é quanto a uma outra informação que é do Bosque Municipal, né, que tanto se falou ultimamente, né, no ano passado, no ano das eleições, onde o edital de licitação já foi publicado, será realizada a licitação para a reforma do Bosque Municipal. Então ainda este ano iniciará aí esta obra tão solicitada pela população, que já há tantos anos não se mexe nesse bosque municipal, e agora será feita, e esperamos que, por ser uma obra onde o município vai fiscalizar, fica mais fácil a cobrança da empresa realizadora e vencedora do edital de licitação, diferentemente do que é com a Praça dos Expedicionários, que não é a prefeitura, é a licitante. A licitante é o governo do estado, aí sempre a gente fica dependendo lá da boa vontade do governo, né? E os dois últimos assuntos aqui a se falar é um pedido à mesa, senhor presidente. Primeiro, que eu fui, durante essa semana eu tive solicitando, algumas semanas atrás, o pedido para que a nomeação da Comissão de Assuntos Relevantes da Câmara Jovem, que nós aprovamos o projeto de resolução no ano passado e os funcionários não acharam essa portaria de nomeação, né, dos vereadores para fazer parte dessa Comissão da Câmara Jovem. Eu estive hoje em reunião com o secretário de Educação para organizarmos a Câmara Jovem já para esse ano, mas estou só eu, por enquanto, né, e no projeto de resolução eu sou o presidente e o senhor deve nomear mais 3 ou mais 5 vereadores para fazer parte, né? Foi aprovado em novembro do ano passado, eu pedi que fosse até dezembro e até agora parece que não teve ainda esta portaria de nomeação. Então eu peço encarecidamente a Vossa Excelência que encaminhe esta semana. E a outra, só 30 segundos para eu terminar, que é o envio de ofício para as corporações policiais para a questão do Dia da Segurança Pública, que estamos chegando aí, é dia 19 de abril, mas como a lei prevê ou na sessão ordinária ou na sessão solene, se for na sessão ordinária, dia 23 de abril. Né? Então já estamos aí 1 mês e meio, deve ser encaminhado o ofício para as corporações policiais para eles nomearem quem eles querem que haja a honraria, né? Para não ficar essa correria igual a da sessão da mulher, né? E a gente ter que correr uma semana. Então, por favor, encarecidamente, eu lhe peço boa noite, obrigado. Solicito o excelentíssimo segundo secretário que faça o chamado ao próximo vereador inscrito em explicação pessoal. Não há. Solicito o excelentíssimo primeiro secretário que faça a leitura de 3 requerimentos. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental para que seja feito 1 minuto de silêncio na sessão ordinária pelo falecimento da senhora Maria Rosa Tudisco dos Santos,
falecido no dia 7 de março de 2018. Requerimento feito pelo vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental para que seja feito um minuto de silêncio em sessão ordinária pelo falecimento da senhora senhor Hideaki Vematsu, falecido no dia 5/3/2018, e Sônia Módulo Assunção, falecido no dia 6 de março de 2018. Requerimento solicitado pelo vereador Marcelo Comeron. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental para que seja feito um minuto de silêncio em sessão ordinária pelo falecimento do senhor Carlos Lanardo e Bernadette de Souza Lanardo, falecido no dia 8 de março de 2018. Zanardo, desculpa. Requerimento este feito pelo vereador Primo e o vereador Everton. Antes de fazer o encerramento da sessão, encerrando a sessão, gostaria que os vereadores ficassem um minutinho para nós decidirmos alguns assuntos aqui. Não havendo mais nada a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes realizar-se-á no dia 15 de março de 2018, quinta-feira às 18 horas, e a próxima sessão ordinária realizar-se-á no dia 19 de março, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. Às 20 horas, 34 minutos e 29 segundos, encerro a presente sessão. Vai fazer a minuta, depois vem caminhar.